E atenção, você que tem veículo placa final 3, carro, caminhonete, ônibus, micro-ônibus e moto. Parcelou o IPVA, terceira e última parcela, então, tem que ser paga nesta sexta-feira, final 3. Você, proprietário de caminhão, optou pelo parcelamento, primeira parcela também nesta sexta-feira. Já final 4 na segunda-feira. Destaques do momento: coronavírus. Com o avanço do coronavírus, organizadores do ato pró-Bolsonaro, marcado para domingo, cancelam o evento. Momento é de união e responsabilidade, diz nas ruas um dos promotores da manifestação. Então tá aí, com o avanço do coronavírus, organizadores cancelam ato pró-Bolsonaro, marcado para domingo. Bolsonaro aparece de máscara e desestimula a ida ao protesto no próximo domingo. Fez o teste, colheu o material e o resultado sai desta sexta-feira, já que o secretário de Comunicação está doente. Tem coronavírus, ele que integrou a comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos entre sexta e a última terça-feira. E ainda como destaque também, agora, coronavírus, pandemia. E de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, já temos transmissão comunitária e em um mês a previsão é de 45 mil casos da doença. O que o Brasil está fazendo para enfrentar o coronavírus? Acompanhe. Em encontro na Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde ressaltou que, na prática, o anúncio da pandemia não muda nada para o Brasil, já que havia sido decretada a emergência sanitária de interesse nacional. Na prática, não. O que nós já temos casos confirmados dentro do país, temos transmissão local, não temos ainda transmissão sustentada, que pode ser a próxima etapa que a gente vá. E aí, cada etapa dessa, a gente tem medidas adicionais que vão sendo acrescentadas. A transmissão local ocorre quando uma pessoa é infectada a partir do contato com um paciente com Covid-19, que trouxe o vírus de outro país. Já a transmissão sustentada ocorre quando um paciente infectado, que não esteve nos países com registro da doença, transmite para outra pessoa. Mandetta apresentou ações preventivas de vigilância sanitária e possíveis consequências para o Brasil. Uma das medidas em estudo para evitar a proliferação do vírus é a suspensão das aulas com mudança do calendário escolar. As férias ficariam mais longas em julho e, em compensação, mais curtas em dezembro e janeiro. O ministro da Educação usou o Twitter para pedir que as escolas se preparem para a possibilidade de medidas emergenciais. Para que nós tenhamos prontos um plano de aulas remotas, você manda as aulas para os alunos, disponibiliza o e-mail, YouTube, Skype, internet, para você evitar aglomeração, evitar a transmissão mais aguda do coronavírus. A flexibilidade de adaptar e mandar sugestões da nossa parte, mudar as férias, adaptar, pensem no cenário de contingência, eu acho que é a melhor solução. À tarde, a USP informou em nota que um aluno do curso de Geografia foi diagnosticado com Covid-19. Ele teria sido contaminado pela companheira que viajou para a Itália. As aulas foram suspensas hoje, mas vão ser mantidas a partir de amanhã, enquanto é aguardada a definição de um protocolo oficial de saúde pública do Estado. É o primeiro caso confirmado na maior universidade pública do Brasil, onde circulam mais de 100 mil pessoas, sendo 90 mil alunos, além de professores e funcionários. E é um dos 52 casos confirmados da doença no país. Um deles é da professora e escritora Bia Onofre, que passou 15 dias no Irã e retornou a São Paulo na semana passada. Eu não sei se eu peguei o vírus no próprio solo iraniano ou se foi na tentativa de voltar para o Brasil, que foi muito complicada. A gente teve que passar por vários voos, vários aeroportos. Então eu fiz uma consulta por telemedicina. E foi muito interessante porque o médico, na hora, percebeu que podia ser realmente o coronavírus e enviou uma enfermeira que coletou material e diagnosticou, quer dizer, deu positivo para o coronavírus. O Ministério da Saúde informou que o número de casos suspeitos aumentou de 876 para 907. 935 foram descartados.
Para enfrentar o avanço do vírus no Brasil, o Congresso Nacional deve liberar 5 bilhões de reais via emendas ao orçamento, segundo o ministro da Saúde. O Congresso anunciou medidas de circulação de pessoas a partir da semana que vem. Entre elas estão a restrição de visitação pública, a suspensão de sessões especiais e viagens de parlamentares e servidores em missões oficiais no exterior. Até que a gente tenha uma noção clara de como será o impacto dessa pandemia no Brasil. E a suspeita de Covid-19 levou o chefe da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Fábio Weingarten, a realizar exames hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele esteve em viagem com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Os resultados devem ser divulgados amanhã. Aí, já deu positivo. No secretário de Comunicação do governo já deu positivo, por isso toda a comitiva presidencial também foi submetida a teste, inclusive o presidente Bolsonaro. Resultado sai desta sexta-feira, o governo americano já foi avisado e o presidente Trump diz que está despreocupado. Vamos aguardar. E a economia? De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a economia brasileira vai sofrer efeitos como a economia mundial. Neste momento, Bolsa de Valores despenca 15%, maior queda em 22 anos. O ministro da Economia, Guedes, diz que o Brasil vai sofrer impacto, mas que a crise será passageira. O dólar sobe a 4,78 e o petróleo em queda. Petrobras reduz a gasolina em 9,5% e o diesel em 6,5%. Na refinaria. Será que na bomba vamos ter essa queda já a partir desta sexta-feira? Está todo mundo pagando para ver. Bem, agora vamos falar sobre a economia. Houve uma expectativa de melhoria do PIB brasileiro, mas essa redução também já está confirmada por causa do coronavírus. A informação direto de Brasília. O governo revisou para baixo a previsão de crescimento do país para este ano. A nova projeção do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 2,4% para 2,1%. A estimativa para a inflação oficial, medida pelo IPCA, também caiu de 3,62% em janeiro para 3,12% em março. O motivo para essa revisão é a crise econômica global. Aqui no Brasil, ainda há incertezas quanto ao impacto desses acontecimentos. Mas os técnicos do Ministério da Economia já estão fazendo o dever de casa e planejam um plano B caso a arrecadação do país comece a cair. Entre os efeitos esperados pela equipe econômica, como resultado do avanço do novo coronavírus, estão a redução das exportações, a interrupção da cadeia produtiva, uma maior volatilidade dos mercados e queda no turismo e nos negócios. Nós temos que observar o comportamento das variáveis econômicas daqui para frente. Nós continuamos acompanhando isso com atenção para que nós possamos fazer sempre um update desses cenários, nossas projeções a cada nova projeção. A equipe econômica adiantou a possibilidade de um contingenciamento de gastos, mas se houver, a saúde será a pasta menos afetada. Do ponto de vista orçamentário, é uma responsabilidade nossa e nós estamos em contato diário com o Ministério da Saúde e dando uma atenção também devida a esse Ministério. E aqui em Marília, o CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e também a Associação Comercial e Industrial de Marília, é claro, acompanhando também o comportamento da economia como efeito do coronavírus. Bem, agora vamos deixar o coronavírus um pouquinho de lado e a gente continua na área da saúde. O tema também é muito importante. Neste dia 12 é lembrado o Dia Mundial do Rim. O que a população precisa saber para evitar as doenças renais. Especialista fala aqui no 4 sobre o tema. Mais de 100 mil pessoas estão em diálise no Brasil neste momento, o que indica que alguma coisa não vai bem com os rins. Na verdade, o problema da doença renal crônica é justamente que ela é muito traiçoeira. Ela dificilmente dá sintoma nas fases iniciais.
Então, o paciente é assintomático. Então, a gente tem que procurar, então, mais ativamente o diagnóstico desses pacientes que não têm sintomas. Então, a gente tem que focar primeiro nos pacientes que têm fator de risco para ter doença renal crônica, diabéticos e hipertensos. Indivíduos que têm alguma doença renal, por exemplo, alguma glomerulonefrite ou têm pedras nos rins, infecção urinária de repetição, ou que sabidamente tem alguém na família que tem doença renal, que pode ser uma doença hereditária. Então, quem tem histórico na família de diálise, de ter feito diálise ou de ter feito transplante, alguém da família, ou pacientes que têm uma idade mais avançada. O ideal é incluir, especialmente nesses pacientes de risco, algum tipo de avaliação da função renal. E isso é muito simples, pode ser feito pela dosagem de creatinina no sangue, então um exame simples no sangue já resolve isso, e uma amostra de urina para você ver se tem presença de proteína. Dessa forma, pela análise da creatinina no sangue e pela presença de proteína na urina, você consegue perceber pacientes que têm doença renal crônica ainda numa fase assintomática. Porque quando o paciente começa a ter sintoma, muitas vezes já está numa fase avançada da doença. Às vezes o paciente só tem 20%, 30% da função renal. Então o que a gente quer evitar é que o paciente chegue nessa fase de diálise ou transplante. Qual a diferença entre a diálise e a hemodiálise? A diálise existem duas formas de ser realizadas. Uma é a hemodiálise e a outra é a diálise peritoneal. Elas são tecnicamente totalmente diferentes na forma de serem realizadas, mas elas têm os mesmos objetivos e alcançam os mesmos resultados, né? Na hemodiálise, o indivíduo precisa comparecer à clínica de hemodiálise, né? O mais comum é que ele compareça 3 vezes por semana. E lá, com o auxílio de uma máquina, o sangue dele vai passar por um filtro, um circuito extracorpóreo que a gente fala com um filtro, e o sangue vai circular por esse circuito por 4 horas, é o mais comum. A outra forma é a diálise peritoneal, né? A diálise peritoneal, o indivíduo ele vai ter o implante de um catéter no abdômen, um catéter flexível, e com o auxílio desse catéter ele vai infundir uma solução na cavidade abdominal, que é uma espécie de um soro. Essa infusão pode ser feita com auxílio de uma máquina. Então, a troca entre as substâncias que estão no sangue e esse soro, essa solução que foi infundida dentro do abdômen. E é por aí que é feita a limpeza do sangue, né? O que é feito para prevenir a perda da função? A primeira coisa é o tratamento da doença de base. Então, é tratar o diabetes adequadamente, né? O controle adequado da glicemia, é o controle da pressão arterial no hipertenso. Tratar uma eventual doença renal que o indivíduo pode ter, por exemplo, uma glomerulonefrite ou pedra nos rins, infecção urinária de repetição, tratar adequadamente. Ter um estilo de vida mais saudável, né? Evitar o ganho de peso excessivo, evitar o tabagismo, uma atividade física regular. Além disso, não tomar medicamento por conta própria, porque tem medicamentos que são nefrotóxicos, que a gente fala que piora a função renal, especialmente os anti-inflamatórios não hormonais. Então, quem tem problema renal precisa ter uma atenção especial em relação a isso. E há outras medidas específicas para retardar a perda da função. Muitas vezes a gente fala, tomar muita água vai ser bom para preservar a função do rim, para proteger. Não tem nenhuma evidência que suporte essa afirmação, tá bom? Por incrível que pareça, a gente tem, na verdade, um mecanismo muito refinado no nosso corpo para definir o quanto que a gente tem que tomar de água, que é a sede. A não ser num caso específico dentro da nefrologia, que é no caso de pedra nos rins, né? No caso das pedras nos rins, o ideal é que o indivíduo tenha um volume de urina em torno de 2 litros por dia. Agora, para quem tem doença renal crônica, na verdade, às vezes é o contrário, porque se esse indivíduo tomar muita água, esse rim doente pode não conseguir eliminar. Então, se ele não consegue eliminar o excesso de água, essa água fica acumulada no corpo, né? Ele fica inchado, pode aumentar a pressão, né? Essa água, em última análise, pode até ir para o pulmão e ter um quadro mais grave. Análise importante. Destaques finais.
Atenção, desta sexta-feira, último dia de vacinação contra o sarampo, vacinação baixa no estado, também em Marília. Continua a campanha de alerta ao sedentarismo. São Paulo já tem transmissão comunitária do coronavírus. SUS prevê 2.000 leitos de UTI para tratar pacientes com a doença. Bolsonaro, atenção, anuncia 5 bi para enfrentar o coronavírus. E o governo determina que planos de saúde terão que cobrir os exames. E o futebol vai sendo adiado. Eliminatórias da Copa do Mundo, inclusive da América do Sul, Libertadores da América, Liga dos Campeões, tudo com partidas adiadas por causa do coronavírus. E vamos aguardar o que vai dar o teste do presidente Bolsonaro. Já colheu o material, resultado sai nesta sexta-feira. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.